Olá, eu sou a Fabi E eu sou a Tamara, e esse é o Mãescast. só quem vive entende. E hoje, antes da gente apresentar o nosso tema, vamos ouvir um recadinho do nosso parceiro. Sabe aqueles momentos simples, mas que fazem seu dia valer a pena? Uma prosa tranquila, um filme no fim da noite ou aquele trabalho que precisa dar certo, sem dor de cabeça. É pra isso que a Implantar Telecom tá aqui, pra caminhar junto com você no dia a dia. Internet rápida, estável, daquelas que você usa e nem precisa se preocupar. E se precisar, pode contar, tem sempre alguém do outro lado pronto pra te ajudar. Porque no fim das contas, não é só sobre internet, é sobre estar perto, mesmo quando tá longe. Implantar Telecom, conectando você do jeitinho que tem que ser. Recebendo o Márcio Bernardino. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O Márcio, ele tem uma longa trajetória na área da habitação e conhece de perto a realidade de muitas famílias. Esse é um tema que gera muita dúvida entre as famílias. Trazendo essa experiência para a realidade das famílias que estão nos acompanhando, como que você pode ajudá-las na prática? Olha, Fabiana, assim, eu estive por 2 anos como presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a Coab Minas. A Coab, que é uma companhia já de 60 anos, a gente entregou aí 130 mil casas em todo o estado de Minas Gerais. E atualmente a gente está resolvendo muitos passivos, né, muitos problemas do passado, que se referem também à titulação. Mas falando aqui para vocês que o público é de famílias atípicas, né? E eu apoio muitas entidades que cuidam, né? Não só das crianças, mas da família, né? Porque a gente entende a realidade, a gente sabe como é difícil, as questões das terapias, então isso tudo afeta muito a questão habitacional. Então, para a mãe que está nos assistindo, para o pai que está nos assistindo, que ainda não tem a casa própria, está no aluguel, o aluguel é um ônus a mais, né? Além do custo com as terapias, deslocamento, às vezes não, quase sempre um tem que abrir mão de trabalhar, né, para cuidar do filho. Então isso onera muito. E o aluguel é mais um peso. Então a questão da casa própria ela é muito importante. A Coab, ela tem uma pausa nas entregas das casas para a gente poder resolver esses passivos, né? Eu saí da Coab agora em abril desse ano, mas a gente, eu estou afastado, na realidade, da Coab por um tempo. A Coab volta a entregar casas logo em breve. A gente já iniciou um projeto de entrega de casas. E como é que eu posso ajudar vocês e posso direcionar aí quem está nos assistindo para poder entender o que tem que ser feito? Hoje, a Lei Brasileira de Inclusão, ela já prevê um percentual reservado nas políticas habitacionais. Não só de Minas Gerais, mas do Brasil todo. Então, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, hoje 3% das unidades são reservadas para as pessoas com deficiência. Uhum. Né? Independente se é a pessoa ou se realmente é outra no geral, que tem uma ali pessoa PCD ou... Isso, a família que tem uma pessoa. Sim. E no estado isso ainda é mais amplo. Na realidade, no estado não são 3%. São 15%, sendo que 12% para famílias PCD. Então, assim, isso é muito importante, apesar de que falta informação, sabe, Tamara? Uhum. Então, assim, muitas famílias não têm esse conhecimento, não sabem onde ir, como Onde buscar. começar Então, se a gente pegar uma média histórica, assim, das casas que a gente já entregou, obviamente a questão do autismo é uma questão mais recente, e a Coab tem 60 anos, então, na época, a casa tinha que ter acessibilidade, assim que a gente detectava que eram uma família de pessoa com deficiência, atípica. Não chega a 1%. Não chega a 1%. Em todo o estado não chega a 1%. Então, assim, a reserva, e aí o governador Zema sancionou uma lei em 2025 que aumenta para 12%. Então tem 12%. A lei brasileira da inclusão já estabelece prioridade. Só que a gente tem uma reserva de até 12%. Então isso dá para contemplar todas as famílias. Sim, e eu acho que às vezes eles não sabem, eu acho que a dificuldade é que muitas vezes as famílias não sabem se elas têm realmente esse direito, porque muitas vezes tem gente que trabalha, saber, hoje, sempre que eu for vai ter aberto ou não. É óbvio que cada município tem sua regra própria, tá? Sim. Uhum. E a gente precisa realmente da disponibilidade daquelas unidades para aquele município. Algumas mães que eu já até conversei, elas sentem que não tem direito, porque ou recebe um benefício, ou recebe benefício, ou trabalha fora e não tem esse direito. Não, tem esse direito. E aí a gente tem 2 tipos vamos dizer, faixas, né, de habitação. A faixa 1 e a faixa 2. A faixa 2 normalmente é uma casa, um apartamento que
é subsidiado, mas a família tem que pagar, e se tem que pagar, tem que comprovar renda. E isso é feito normalmente através da Caixa Econômica Federal. Tem participação do município, muitas vezes do Estado, mas a gente não escapa do governo federal, que é onde está concentrado o maior recurso, né? O recurso habitacional está concentrado lá. Então, nesse faixa 2, tem que comprovar renda. Mas no faixa 1, a casa é dada, ela não tem comprovação. Então, o que a família tem que fazer? Imediatamente procurar a Secretaria de Habitação do município que ela reside. Se não tiver Secretaria de Habitação, assistência social, tem que descobrir aonde é feito o cadastro. Sim. Né? Para qualquer programa vindo do governo federal, faixa 1, ou do governo estadual, faixa 2, sempre vai ser feito em parceria com o município. Entendi. Então, o primeiro passo é procurar o município para poder fazer esse cadastro. Mas aí, por exemplo, para poder saber e procurar saber, hoje, sempre que eu for, vai ter aberto ou não? É óbvio que cada município tem sua regra própria. Ah, tá? sim. Uhum. E a gente precisa realmente da disponibilidade daquelas unidades para aquele município. Mas eu procuraria imediatamente, porque o cadastro ele independe da disponibilidade, sabe? O município pode estar fazendo um cadastro e muitas vezes esse cadastro está sempre aberto, e aí quando acontece da disponibilidade de unidades, já está cadastrado, já está contemplado, ao invés de ter que ficar esperando, né, monitorando para ver se vai ter disponibilidade. Para algumas mães que eu já até conversei, ela sente que não tem direito, porque ou recebe um benefício, ou trabalha fora e não tem esse direito. Não, tem esse direito, e aí a gente tem dois tipos vamos dizer, faixas, né, de habitação. A faixa 1 e a faixa 2. A faixa 2 normalmente é uma casa, um apartamento que é subsidiado, mas a família tem que pagar, e se tem que pagar, tem que comprovar renda. E isso é feito normalmente através da Caixa Econômica Federal. Tem participação do município, muitas vezes do Estado, mas a gente não escapa do governo federal, que é onde está concentrado o maior recurso, né? O recurso habitacional está concentrado lá. Então, nesse faixa 2, tem que comprovar renda. Mas no faixa 1, a casa é dada, ela não tem comprovação. Então, o que a família tem que fazer? Imediatamente procurar a Secretaria de Habitação do município que ela reside. Se não tiver Secretaria de Habitação, assistência social, tem que descobrir aonde é feito o cadastro. Sim. Né? Para qualquer programa vindo do governo federal, faixa 1, ou do governo estadual, faixa 2, sempre vai ser feito em parceria com o município. Entendi. Então, o primeiro passo é procurar o município para poder fazer esse cadastro. Mas aí, por exemplo, é tipo um edital, tem a época de abrir, tem a época que não tem? Cada município tem sua regra própria. Ah, tá? sim. Uhum. E a gente precisa realmente da disponibilidade daquelas unidades para aquele município. Mas eu procuraria imediatamente, porque o cadastro ele independe da disponibilidade, sabe? O município pode estar fazendo um cadastro, e muitas vezes esse cadastro está sempre aberto, e aí quando acontece da disponibilidade de unidades, já está cadastrado, já está contemplado, ao invés de ter que ficar esperando, né, monitorando para ver se vai ter disponibilidade. E o que eu tinha em mente, e o que eu tinha em mente quanto a isso, Márcio, eu era da prefeitura e eles faziam essas casas. Então eu tinha que esperar todo o protocolo de acontecer para começar a construir assim a tal em que a gente podia se cadastrar. Tem diversas formas disso acontecer. Então cada região... Isso não está errado, Uhum. tá? Então, por exemplo, tem município, eu converso com alguns prefeitos, eu já estive em mais de 130 municípios conversando com prefeitos, visitei esses municípios para conversar com os prefeitos, para entender da realidade deles, né? E as dificuldades. Então, assim, tem município que usa o próprio dinheiro da prefeitura para poder fazer o programa habitacional. Então, ele vai lá, disponibiliza o terreno, faz a construção, financia ou dá a casa, assim, mas tem município, e aí é onde entra a Coab Minas, que é onde a gente participou e que a gente está trabalhando nesse programa para voltar no ano que vem, fazem parceria com a Coab. Então, o município, como é que acontecia no passado? O município disponibilizava o terreno, a Coab, ela selecionava a construtora, iniciava a construção e subsidiava, então, aquela unidade. Então, isso no passado. Não é um programa que vai acontecer. E aí, subsidiava a unidade, aí a pessoa não tinha que pagar a entrada e pagava uma parcelinha, às vezes, de 80, 100, 120 reais. Muito pouquinho, né? Então, era assim, parceria com o Estado.
tem como nem beber. Mas infelizmente isso acontece. Acontece? Oh, meu Deus. A inadimplência é muito alta. Mas isso acontecia na Coab no passado. Uhum. Né? E no governo federal existem alguns programas também em parceria com o município e tem diversas modalidades. Aí são muitas modalidades do Minha Casa Minha Vida que podem acontecer. Então é sempre concentrar no município, na Secretaria de Habitação ou Assistência Social, né? Para ficar aí aguardando essa oportunidade de, quando surgir as unidades, já ter o cadastro. A grande questão é, as famílias atípicas têm prioridade e tem um percentual estabelecido em lei que tem que ser disponibilizado para essas famílias. E hoje não chega nem os 3% que é do Minha Casa Minha Vida, nem os 12% que é do governo de Minas, nenhum dos dois, acredito que sobrecarregue a oferta. A oferta é sempre maior que a demanda. Talvez por falta de informação, né? As famílias não sabem. Muita gente não sabe. Não Um sabem. direito pouco conhecido que vale a pena divulgar, né? Pouco conhecido, Então, Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente, né? E como que você chegou na área habitacional. ótimo. A minha história com a área habitacional tem a ver com a minha história de gestor público. Eu sou, a vida toda trabalhei com tecnologia, né, seguindo os passos do meu pai, e tenho uma empresa de tecnologia, de desenvolvimento de soluções, e nunca trabalhei em setor público. Mas aí, em 2021, a convite do governador Romeu Zema, eu fui assumir o cargo de vice-presidente da Coab, uma missão muito específica. Estive lá por 6 meses como vice-presidente, saí, fui convidado de novo para ser vice-presidente da Prodenge, que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado. É a empresa que cuida de todos os sistemas do Estado. Então, assim, Detran, carteira, enfim, hospitais, folha de pagamento, tudo é controlado por sistemas da Prodenge. E aí, estive na Prodenge por 1 ano, como vice-presidente, desempenhei um papel importante lá, e aí fui chamado pelo atual governador Matheus Simões para me tornar o presidente da Coab em 2024. Eu saí da Prodenge e fui para a presidência da Coab em 2024. E aí, já tinha uma passagem pela Coab, né, pela companhia, e como presidente aí eu pude trazer todo o meu conhecimento de tecnologia, inovação, né, para poder trazer mais eficiência para a Coab. Eu como empresário e cidadão, é uma coisa que sempre me incomodou no setor público, assim, eficiência. Acho que a gente tem que trazer mais eficiência, mais tecnologia para o setor público para poder entregar mais. Então, assim, se a gente consegue fazer mais com menos, a gente consegue atender melhor a população. Então, a Coab, num cenário que a gente está entregando titulação de casas, que era um problema do passado, famílias que estão aguardando há décadas, e a Coab agora está se propondo a voltar a entregar casa, a gente consegue entregar mais casa com menos recursos. Então, a lógica é essa. Então, aí estive como presidente da Coab, foi aí que eu comecei a entender os problemas da habitação, né, as questões habitacionais de Minas Gerais, e muito na prática. Como eu falei, eu fui em 130 municípios, Muita coisa. fui lá fazer entrega de título. O que essa entrega de título é na realidade? A família que adquiriu a casa lá, sei lá, 40 anos atrás, ficou 20 anos pagando em dia, quitou, e está há 20 anos esperando a escritura, que é direito dela. Você vê como é que é a ineficiência, né? Então, assim, há 20 anos aguardando. E até uma história recente da Coab, a Coab tem se dedicado muito para entregar esse passivo, mas nós estamos falando de coisas de décadas para trás. Então é muita coisa represada, muito problema represado. Com tecnologia, isso poderia ter sido resolvido assim que entregasse a casa, né? Mas coisas do passado, coisa de 40 anos atrás, de Muito 30 anos tempo. atrás, há muito tempo. E também não tinha todo esse acesso, E né? naquela época é que aconteceu talvez a ineficiência. Ficou represado desde aquela época. Então pensa uma bola de neve, foi crescendo, né? Então, por mais que a equipe lá é muito bacana, muito dedicada, com um conhecimento muito grande, por mais que ela se empenhe em entregar, nós estamos falando de décadas de acúmulo, né? De titulação. E a família, coitada, fica esperando, né? Mas agora a gente conseguiu acelerar as entregas. Então, eu tive nesses 130 municípios para fazer a entrega. E sempre que eu fazia entrega, depois eu ia para casa da família para tomar um café,
para conhecer a realidade, né? E essa experiência amplia a sua visão aí sobre os desafios, né, dessas famílias. Totalmente, porque quando você está numa empresa, seu ambiente é controlado. Você tem seus funcionários, você tem seu ramo de atuação, você tem seus clientes, é um ambiente controlado. No setor público, não isso é muito amplo e dinâmico. Então, assim, eu não sei o que é uma família, eu não sabia o que uma família que morava na Coab passava. E o que a entrega do título ia mudar na vida dela. Levando para a realidade daqui de vocês, as famílias atípicas. Para trazer soluções para as famílias atípicas, qual que é o lema de vocês? Só quem vive entende. Só quem vive entende. Aí você vai buscar na prática. Então, para entender, você tem que fazer parte da vida daquelas pessoas. Partilhar, né, dos desafios que eles enfrentam. Exatamente. Aí você fala que eles deram uma pausa, né, para poder fazer com que o sistema funcionasse. No caso, as procurações, né? Na verdade, essa pausa que eu falei, a Coab, ela entregava a casa, né? Tinha o programa de entrega de casas. E no início do governo Zema, o governador deu uma diretriz de falar assim, olha, vamos parar agora, dar uma pausa para resolver esses problemas do passado. Porque senão... Vai ficar acumulando, vai você vai entregando e vai ter mais. Então, tem uma hora que tem que parar, vamos resolver tudo e depois... E aí, como a gente já deu encaminhamento para a maior parte do passivo, agora sim a gente consegue pensar e voltar à entrega de casas, né? Porque tem que estruturar de uma melhor forma, Exatamente. Né? E foi importante eu ter ido nesses municípios, ter ido na casa das pessoas, porque a gente conhece a realidade de perto. Exatamente. Então, muitas dessas famílias são famílias atípicas. Né? E eu sei da importância da casa própria num cenário desse. Um cenário que já é oneroso, né? Por causa das terapias e tudo mais. A questão do aluguel, ela pesa muito. E a moradia digna também faz diferença na qualidade de vida. Faz diferença. Eu falo, Márcio, que eu sou experiência própria, porque é só eu pro José para pagar aluguel, para fazer as coisas e ainda eu não tenho carteira. Então a gente usa Uber para ir para voltar para as terapias todo dia da semana. Natação ou qualquer coisa que eu faço. Acumulou tanta coisa que eu tive que deixar de morar de aluguel para voltar para casa da minha mãe para pensar em ter uma casa própria, porque é muita coisa. É um exemplo claríssimo de como que onera, né? E como que é difícil a vida. E a questão da moradia digna é importante dizer, porque não é só uma casa bonitinha e estruturadinha que é moradia digna. Principalmente no caso das famílias atípicas, ela tem que ser uma casa bem localizada. Sim. Exatamente por causa da mobilidade. As demandas, né? As demandas, né? Nem todos têm carro. Nem todos têm carro. E aí as terapias são longe. Na verdade é longe, né? Além do custo, tem o tempo. Então, para ter dignidade, exatamente, é uma casa bem localizada. E aí a gente acaba que fala de demanda, de não ter veículo, mas quando a gente fala em família atípica, porque o nosso caso é síndrome de Down e autismo, né? Mas tem as pessoas com mobilidade reduzida. Sim. Né? Que paralisia, Sim. Que é vários tipos de deficiência. Tudo, e quando é físico ainda é mais. Tudo isso impacta demais, assim. Eu não está dentro da pergunta, não, mas eu não só visitei as casas, como eu visitei outras companhias de habitação de outros estados. Uhum. E eu vi um exemplo muito legal no Paraná, que se aplica aos idosos. E daqui 20 anos, a maior parcela da população vai ser de idosos, né? Nós sabiam disso? Daqui 20 anos, tem mais idosos do que adulto, criança, jovem, adolescente. Eu sou idosa daqui 20 anos. Eu também estou nesse grupo. E aí o Paraná, a Coab de lá, já está pensando nisso. Eles têm um programa ativo de entrega, então a gente se inspirou, fizemos um acordo de cooperação técnica com o estado do Paraná para pegar as boas práticas dele. Eles também pegaram as boas práticas da gente, principalmente resolução de passivo. Então foi um acordo de cooperação técnica para trocar experiência. E eu vi lá um conjunto que é num formato de condomínio. É um condomínio para idosos. Que interessante. Muito interessante. E todo adaptado. Todo adaptado. Então, a hidroginástica eles fazem dentro do condomínio, né, as fisioterapias dentro do condomínio, os atendimentos médicos, questões de enfermagem para curativo, tudo dentro do condomínio. É a cidade dos idosos. É como se fosse a cidade dos idosos. Mas lá a casa não é dada exatamente para ter essa rotatividade. Ela é como se fosse cedida, ela é da prefeitura, e o idoso pode morar lá até o fim da vida dele,
com todo o Isso atendimento. incluso. Nossa, Tudo incluso. interessante. Aí o que que eu fiz? Eu falei assim, peraí, gente, nós temos que pensar em algo para as famílias atípicas também. Porque imagina um local onde, principalmente para as famílias de baixa renda, Sim. né? Um local com todas as terapias, Toda a acessibilidade toda a ali dentro de acessibilidade casa. dentro de casa, sem ter deslocamento. Eu acho que assim, isso é algo emergente, assim, uma política emergente a questão das políticas inclusivas para famílias atípicas. Então, trazendo isso para a habitação, eu acho que essa ideia é super legal, porque já é difícil, já é pesado e já é caro. Imagina para uma família vulnerável, carente. Aí é muita coisa a se pensar. Então, tendo isso tudo, seria muito mais fácil para eles. Porque você já não tem as condições, né? Já é mais precário. Exato. Aí você tem que levar um filho na terapia, aí tudo é contado, tudo é certinho. Você tendo tudo em casa e ainda não tem que pagar o aluguel, já. Eu acho isso, e aí é uma coisa que está sendo estudada, acho isso mais proveitoso do que um percentual das casas reservadas para as pessoas com deficiência. Sim. Porque se a gente. É uma coisa que eu defendo. Um projeto desse ele muda realidades. Sim. E aí você fala assim, mas tem público para isso? Tem público Tem. para isso. Né? A questão do autismo aumentou demais. Mas eu falo que Juntando com síndrome de Down e outras questões, a gente consegue, comorbidades, a gente consegue ter o público para poder pensar em projetos desses em cidades de médio e grande porte. Mas eu falo, Márcio, que só quem sabe que tem o público é só quem vive a realidade. Sim. Entendeu? Você hoje sabe porque, igual hoje eu tive em vários momentos no instituto, acompanhando as crianças atípicas. Você só soube porque você começou a conviver e enxergar a nossa realidade. Exatamente. Nós sabemos que tem porque a gente vive isso no dia a dia. Mas quem não tem um filho atípico, quem não enxerga isso, não vai saber. Ele não sabe nem. E acha que nem existe, talvez. Nem sabe nem como é difícil. Isso, porque só quem vive entende, né? Só quem vive entende. Como é oneroso, né? Então, assim, a ideia quando eu trouxe essa realidade do condomínio, dos idosos, para as famílias atípicas carentes, é exatamente para fazer esse fardo mais leve, né? É uma coisa que eu defendo muito. Não é uma realidade ainda em Minas Gerais, mas nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Então, Márcio, depois de tanta experiência, né, que você foi conhecer esses desafios, foi essa experiência que fez você aí ser pré-candidato a deputado federal? Sim, Fabiana. Assim, eu gosto muito de falar isso porque quando entrei para a vida pública, eu fui candidato a prefeito de Contagem em 2020. E eu conheci uma cidade que eu não conhecia. Eu moro em Contagem a vida toda, estou com 47 anos, e eu conheci uma Contagem que eu não conhecia. Aí você fala assim, é só questões sociais? Não. Histórias de vida, pessoas, situações que aconteciam do lado da minha casa, em bairros vizinhos, e que eu não tinha a menor ideia. Então, a nossa visão social e de sociedade mesmo, ela se abre, assim, o horizonte se abre. E uma vez que você se depara com diversas realidades, dificuldades, como é o caso das famílias atípicas, não tem como a gente virar as costas. Nunca mais. Depois que vê, não tem como desver. Não tem como você virar as costas e fingir que isso não aconteceu na sua vida. Entende? Então, a questão da vida pública é uma continuidade. É uma continuidade e a gente defende aquilo que a gente acredita. Então, Sim. a questão das famílias atípicas e todas as políticas para as pessoas com deficiência é algo que eu conheci de perto, como a política habitacional, como a necessidade de uma política habitacional mais efetiva, é algo que eu conheci de perto e que não tem como nunca mais eu virar as costas para isso. Então, a questão da candidatura é algo natural, no meu entendimento, sabe? É o próximo passo, porque como parlamentar a gente consegue atuar de forma mais ampla. Né? Eu, como presidente da Coab, eu estava totalmente ligado à questão habitacional. Não tinha como... Até a ideia do condomínio para as famílias atípicas é um ponto. Mas eu estava talvez limitado a isso, para ajudar as famílias atípicas. Como deputado, não. A gente consegue, além das questões das emendas, que é um dinheiro, um recurso importante, a gente pode pensar políticas para, como eu disse, deixar o fardo mais leve. Então, é algo natural. No meu entendimento, não dá para virar as costas nunca mais.
uma pessoa com responsabilidade, uma pessoa de bem que vê as situações, tem como voltar atrás. Então é só para frente. Muito obrigada, então, né, pela sua presença. Tenho certeza que esse tema trouxe esclarecimentos, né, para muitas famílias que estão nos assistindo e espero que esse episódio ajude muitas famílias. Obrigado por esclarecer essas dúvidas pra gente. E se você quiser deixar uma mensagem para a Claro. família. Primeiro, agradecer você, Tamar, Fabiana, né? Agradecer a todos vocês que nos assistiram até aqui. Esse é um tema muito importante, eu tenho trabalhado incansavelmente para resolver os problemas tanto das políticas habitacionais como das famílias atípicas, e poder falar aqui um pouco para vocês sobre isso é muito importante para mim. Então agradeço a todos vocês que estão nos assistindo aí, e se puderem me sigam lá no Instagram, Márcio Bernardino MG. E se você gostou desse episódio, siga a gente no Instagram, @mãescastoficial, porque Só quem vive entende.